temos aí meia hora para conversar com essas duas figuras que fazem muito, que têm uma voz muito ativa em segmentos diversos da sociedade, né? A Djamila, como disse, é uma filósofa que já foi assessora que já foi secretária adjunta de Direitos Humanos de São Paulo na gestão do Haddad. Ela escreve para a Carta Capital e é uma feminista negra. O Niste é um empreendedor social, produtor de cinema e TV, formado em Direito, MBA, e ele tem uma história pioneira no conceito de Fair Trade no Brasil, é CEO do Alana, conselheiro do Greenpeace, do GIF, Atletas para o Brasil, e cofundou a Maria Farinha Filmes, que talvez muitos de vocês conheçam, que fez filmes como Criança, Alma do Negócio, Muito Além do Peso, Tarja Branca e O Começo da Vida. Bom, vamos direto ao assunto. A pergunta para os dois, ou para a gente poder começar a conversar aqui, não é bem uma pergunta, é mais um diálogo. Por que é importante estimular que as crianças convivam com a diversidade tão cedo, né? Nas escolas da elite brasileira, por exemplo, é comum ter pouquíssimos alunos negros, né? Os gordinhos sofrem de bullying e os sem grife sofrem de roupas sem grife. E como isso, a pergunta é, o começo é, como é que isso prejudica a formação da criança, né? Qual é o papel real da educação para poder formar novos seres humanos para conviver no século XXI? Boa noite, primeiramente, a todas as pessoas presentes. Agradeço mais uma vez o convite. Fico muito feliz de ser uma das 11 do Trip Transformadores dessa edição. Bom, eu já fui professora, né, de ensino médio. Dava aula numa escola na periferia de Guarulhos, que eu estudei na Unifesp, que fica em Guarulhos, no campus de Humanas. E a dificuldade que era de você, imagina, ensinar filosofia, primeiro ano do ensino médio, a cartilinha que vem pronta, está lá, para você dar Kant, Descartes, aí você fala, como é que eu vou dar Kant, Descartes, enfim, para alunos e alunas que muitas vezes não tinham nem o que comer. Esse era o desafio de ser educadora num ambiente desse, e, infelizmente, de um projeto político de educação pública que visa criar não pensadores, pessoas críticas, mais mão de obra. É um projeto, infelizmente. É um desafio muito grande, porque eram alunos de periferia, mas que não tinham, por exemplo, consciência da realidade deles, ali, delas. Então, que reproduziam, muitas vezes, o discurso hegemônico ali dentro da escola, um discurso do qual eles eram vítimas, inclusive, daquele discurso. E ter uma professora negra era uma novidade para muitos e muitas deles. Então, eu sempre costumo dizer que a nossa presença nos espaços ela acaba sendo, muitas vezes, educativa. Que as pessoas não passam a refletir sobre questões que talvez não refletissem. Por isso que é importante ter diversidade, porque quando você tem só a voz única, um discurso único, pessoas que reproduzem a partir somente de um olhar, você deixa de ganhar com isso, em vários sentidos. Não é só a gente que perde, a gente que é vítima desse sistema de opressão estrutural. As outras pessoas também perdem. Então, quando a gente, em 2003, né, teve a Lei 10.639, que é a lei que altera diretrizes e bases, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir a obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira nas escolas. Depois a gente tem um adendo também das histórias indígenas, que era uma luta histórica dos movimentos negros e que depois, né, em 2003, virou lei. Quando a gente queria essa lei, não era só para nós. Claro que é importante para nós, enquanto negros e negras, saber da nossa história sobre um outro ponto de vista, né? Não só pelo ponto de vista europeu, mas pelo ponto de vista das pessoas que batalharam e que lutaram. Mas isso é importante também para as crianças não negras entenderem essa história. Então, é bom para todo mundo, dele olhar, daquela criança ter acesso à história afro-brasileira e africana e vai olhar para mim com outro olhar e não com esse olhar que foi construído para não enxergar a minha humanidade. Então, acho que todos e todas ganham quando a gente tem um ambiente diverso, quando a gente debate questão de sexualidade, de identidade de gênero. A gente vai formar seres humanos muito melhores que vão entender qual é o impacto do seu lugar no lugar do outro. Porque a empatia, para mim,
eu acho que é uma educação que gera empatia, porque empatia, para mim, não é saber me colocar no lugar do outro, porque eu nunca vou saber o que é sentir a dor do outro. Eu nunca vou saber o que é ser uma travesti, por exemplo, ou uma mulher trans. Eu não sei o que é isso. Mas, para mim, empatia é saber como o meu lugar impacta no lugar do outro, como o meu não fazer nada contribui para o sofrimento do outro. Eu acho que esse novo sentido de empatia, eu acho que é importante para a gente pensar, porque uma pessoa negra, uma pessoa branca, ela não sabe o que é sofrer racismo, como eu sofro, mas ela pode entender o que significa isso, responsabilizar e entender como é que o seu lugar impacta diretamente no meu. E isso significa necessariamente se responsabilizar pela mudança. E é um chamado à ação, na verdade. Exatamente, é um chamado à ação. Porque, senão, é um conceito que é extremamente deturpado. Eu amo o Facebook, adoro as redes sociais, mas as pessoas, às vezes, brisam muito na internet, né? E aí fica umas brigas. O conceito do lugar de fala, por exemplo. É um conceito que todo mundo fica brigando. E, às vezes, a própria militância erra, porque não entende o que significa o conceito. Então, diz, você não pode falar de racismo porque não é o seu lugar de fala. Vira para você e fala isso. E aí é muito cômodo para você, né? Então, eu não vou falar, até queria, mas não é meu lugar de fala. Quando, na verdade, não é isso, né? A Patrícia Hill Collins, quando pensa esse conceito, primeiro ponto é romper com a voz única. Porque quando a gente quer lugares de fala, que a gente quer vozes múltiplas, várias vozes falando, uma multiplicidade de vozes, e vai dizer para você o seguinte: você deve discutir racismo, mas você vai discutir do lugar do homem branco. Então, como é que eu, como homem branco, posso me desconstruir, posso criar ações dentro do meu ambiente para promover a equidade? Isso que é o lugar de fala. Então, chama todo mundo para debater o tema, mas cada pessoa dos seus lugares, e aí a gente tem vozes múltiplas debatendo esse tema, né? Então, necessariamente, chama as pessoas para a ação e para a responsabilidade da mudança. Bem bacana essa virada da empatia, de não se colocar e se colocar no seu lugar para ver como você impacta o outro. Nisti. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Paulo, equipe Trips. Super feliz de estar aqui, um pouquinho nervoso, que não estou acostumado muito também a plateias, etc. Eu sou mais do cara de trás da câmera. Mas, assim, uma das coisas que mais me chamaram a atenção nessa história de hoje foi essa motivação do querer, do sonho, né? Desse projeto que a gente coloca na nossa mente e vai atrás para isso, para provocar uma ação daí, né? Que tira a gente dessa paralisia. E a história de onde eu venho, a história do Alana, é muito focada nessa história do que a gente sonhava e dos caminhos que a gente buscou para fazer esse sonho acontecer. Né? Quando a gente fala do primeiro, um dos pontos que você traz aí, da questão do ter, né? Da questão das grifes, da questão do bullying na escola, etc. O Alana começa a história dele em 94, atendendo uma invasão de uma terra no Jardim Pantanal, aqui de São Paulo, também perto, acho que até para lá de Guarulhos, assim, no limite ali. E a Ana, que é a nossa presidente, eu sou vice-presidente da Alana, a Ana, que é a nossa presidente, ela convivia com algumas crianças que ela conviveu, encontrou uma criança um dia tal que estava apanhando da mãe, né? E ela foi intervir nessa história. E a mãe falou assim: não, é impossível essa menina, ela acabou de ganhar um presente, brincou 2 horas com o presente, eu gastei meu vale alimentação para comprar esse brinquedo para ela, e agora ela desistiu dessa história e está querendo outro, né? E a gente via, né, é evidente que a mensagem publicitária que chegava, né, na classe A ou nos lugares de poder que existiam mais altos era a mesma que chegava nesses lugares também, até mais cruel lá. É cruel, muito cruel onde ela acontece, mas é mais cruel ainda numa situação dessa. E aí se começa um sonho de criar um projeto onde a gente fala sobre a relação de criança, consumo e tal, né? E era muito difícil, às vezes, a gente falar para as pessoas esse imaginário de desejo das crianças, o que elas vão buscar, onde a publicidade mexe com as crianças, etc. E tal. E a gente, através de um sonho também, a gente busca fazer um filme para tentar mostrar essa realidade cruel que as crianças passavam, etc. Então, uma cena do filme muito marcante, tal, que é colocada dois pontos para as crianças colocarem a mão, e se fala assim: as crianças que querem brincar, põem a mão aqui, as crianças que querem comprar, põem a mão ali.
E eram 10 crianças, 9 colocaram a mão no comprar e uma só colocou no brincar. E aí, quando você mostra isso para o legislador, quando você mostra isso para juiz, isso interfere em decisões hoje, né? Interfere bastante no modo de pensar a política pública. E aí a gente identificou o audiovisual como uma ferramenta maravilhosa no exercício da transformação. E a gente buscou aí, né? E essa é a nossa ferramenta desde lá, então, que a gente busca sempre pensar no modelo, até foi falado aqui, de furar essa bolha e deixar essa informação chegar muito fora dessa turminha que está aqui, né? Tentar chegar onde tem que chegar, né? Recentemente, até a gente está falando um pouquinho antes de entrar aqui, a gente demandou uma pesquisa em Harvard, agora que a gente começou a trabalhar na área de inclusão, e a gente encomendou uma pesquisa de um pesquisador de Harvard identificando a pessoas com deficiência intelectual dentro de salas de aula, partindo de um sonho também, né? Eu tenho a minha filha mais nova tem síndrome de Down, e a gente sonhava muito em pensar assim, olha, um dia, cara, eu quero que o pai entre na sala do diretor e fale para esse diretor assim, por que na sala da minha filha, do meu filho, não tem ninguém com deficiência intelectual? Né? Porque a sala do vizinho tem. Hoje esse pensamento é o contrário, né? As pessoas com deficiência intelectual dão a impressão que puxam a classe para trás, né? Quando, na realidade, através dessa pesquisa que a gente viu, ela puxa para frente. A criança com deficiência, no ensino regular, no ensino comum, não faz bem só para ela conviver com pessoas que a gente diz como comuns, pessoas como nós, né? Mas faz bem principalmente para essas pessoas. E, pasmem, faz bem em matemática, faz bem em línguas, faz bem em ciências, faz bem em história, né? Então, essa questão de você viver com o diferente não faz bem só para os diferentes, faz bem para o todo, né? Pô, é super sincrônica as duas falas aqui. Eu acho que esse tema que o Marcos comentou, da mídia e o lugar da fala, a gente também conversou um pouquinho lá, eu vou tocar um pouco nisso. Na mídia, num país semi-analfabeto como o nosso, a mídia é muito importante. A mídia forma as pessoas, né? Se você não vai na escola, você vê televisão. Então, ou você está no Face, ou você está nas mídias sociais. Então, as mídias sociais e a mídia, propriamente dita, forma pessoas. Como é que vocês enxergam isso? Se a gente tem uma televisão praticamente sueca, né? Branca, se nessa televisão não aparece ninguém com síndrome de Down, se aparece com síndrome de Down é porque o moleque tem síndrome de Down. Não bota o moleque lá porque ele é bacana, é inteligente, porque ele está liderando, porque está tendo uma ideia, né? Então, se você não tem a diferença na mídia, sendo que a mídia eu considero formadora de país, formadora de educação, formadora de nação mesmo, como é que vocês veem isso? O que fazer para poder entrar na mídia e ter essa voz, para poder tentar com que essa diversidade transforme a mídia? É uma cota de mídia? Como é que se faz isso com a mídia, falando da televisão, principalmente, que é uma concessão pública? A televisão não está aí, porque é uma concessão pública, é dada pelo Estado para as pessoas estabelecerem uma comunicação com a nação e tem preceitos, né? Então, como é que a gente faz, através desse ativismo, essa mudança? Ou como é que a gente questiona esse ambiente? Eu acho que a gente tem que continuar brigando pela democratização das mídias, né? Mas enquanto não acontece, eu acho que é importante a gente entender o poder das mídias, porque, às vezes, os ativismos em geral falam, mas não tem que ir na mídia, não tem que falar. Mídia golpista, eu não vou, você não pode ir na Globo. Golpista não vai, a gente sabe que mas é uma questão de... A gente super sabe. Mas é uma questão que as pessoas assistem TV, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, nem todo mundo vai ler teu textão de Facebook, fera, mas as pessoas vão assistir TV. Né? E assistem. Então, eu acho que a gente também tem que aproveitar esses espaços, como diz a Angela Davis, para tensionar mesmo. Porque se a gente pode estar dentro desse espaço, acho que é importante de estar. Às vezes que eu fui, por exemplo, na Globo, parte do ativismo super me massacrou. Porque foi lá. Fui. E o legal é que depois as respostas que você recebe das pessoas... eu não sabia que isso era violência. Eu não sabia onde procurar ajuda, porque as pessoas vão assistir TV. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, dentro desse espaço,
que, já que ainda não é democratizado, mas enquanto a gente não consegue, tensionar, ocupar esses espaços, tentar influenciar nos conteúdos. Mas eu digo mais, porque às vezes a militância de internet, porque a militância negra, por exemplo, ela entendeu que a internet era um espaço onde a gente podia existir, já que, de maneira geral, a mídia hegemônica ainda nos ignora. E aí você tem hoje vários canais no YouTube, páginas no Facebook. Eu mesma sou uma ativista que conseguiu visibilidade a partir das redes sociais. E aí a gente, nas redes sociais, muitas vezes, a gente consegue, inclusive, às vezes, pautar a mídia hegemônica. Muitas coisas se começam nas mídias sociais, daqui a pouco eles nos procuram para falar sobre. E se hoje também tem uma mudança, porque hoje eu vejo, por exemplo, vários intelectuais, ativistas negras fazendo parte de quadros de grandes emissoras, como a Globo, por exemplo, é por conta dessa nossa pressão também. Isso que é legal, porque às vezes as pessoas só olham, estão cooptando as pautas, como se a gente também não tivesse pressionado para que isso acontecesse e como se isso fosse ruim. Né? Então, eu sempre falo, quando as pessoas às vezes vêm falar, mas por que tem que estar na mídia? Eu falo, porque você não sabe o que foram 4 gerações de paquitas loiras na vida das crianças negras desse país. Sabe? O que é você ligar a TV, cara, e você não se enxerga positivamente, você não vê uma pessoa com cabelo como o seu. Então, isso é importante para a construção da subjetividade, isso é importante a gente se olhar e se reconhecer. Então, eu sempre falo, a gente quer estar, sim, na TV, a gente quer ser visto, mas, para além de estar na TV, a gente também quer o modo como a gente está sendo representado, e não só nesse reforço de estereótipo, mas também mostrando a nossa diversidade, a nossa humanidade. Então, eu acho que é uma disputa que precisa ser feita e que a gente precisa entender o quanto que é importante de estar nesses espaços. Concordo, e eu acho que eu divido com você também a culpa também desse lado nosso ativista também de colocar às vezes um muro, né, nessa ferramenta de comunicação, né, e na forma como a gente vê isso, eles são eles, a gente é nós, etc. Né? Então, a gente, por exemplo, respondendo a tua pergunta, né, onde a gente tem uma pessoa com síndrome de Down, no filme Começo da Vida, por exemplo, tinha 2 personagens com síndrome de Down completamente inseridos num contexto normal, como qualquer outra criança apareceu no filme. Né? Você não tinha nenhum detalhamento específico para aquela criança. Né? E o que eu acho que também, que eu acho que a gente tem que olhar bastante, com relação aos caras que escrevem, sabe, os escritores, né, que produzem esse conteúdo para a mídia mesmo. Porque, cara, os caras escrevem nas agências de publicidade, de manhã os caras vendem carro, à noite eles vendem bebida e no dia estão atrasados com a campanha da Coca-Cola no dia seguinte. Eu acho que a gente tem que tentar facilitar essa chegada de informação, né, para esse tipo de pessoas, para as pessoas que produzem esse conteúdo, lá na origem mesmo, para escritores mesmo. Né? A gente tem uma estratégia agora, nessa pesquisa, olhando essa pesquisa que a gente falou de Harvard e tal, de como faz bem para o aluno comum, mais até que para o aluno com deficiência, se convive em escola regular. A gente abre agora, ano que vem, um edital de produção de um filme, um edital internacional, etc., onde a gente disponibiliza essa pesquisa e recebe propostas de filme baseado nessa pesquisa. Ou seja, a gente consegue abrir para esses escritores, tanto as produtoras de cinema, de filmes, etc., como também produtores de publicidade, porque esse edital está dividido entre produção de filme e produção da campanha que vai lançar esse filme depois, a ter acesso a uma informação que realmente às vezes a gente produz muito, né, de uma forma mais acadêmica, de uma forma mais profunda, de uma forma mais... e a gente precisa ser também pop, né? A gente precisa chegar em muita gente. A gente tomou muita cacetada também quando a gente, há um tempo atrás, a gente bateu, olhando essa visão, a gente bateu na Globo, bateu implorando para o Luciano Huck, que a gente tinha tido a ideia de um quadro lá que fala de inventores brasileiros, e o Luciano Huck é um cara super polêmico, todo mundo sabe disso aqui, e não é novidade para ninguém. Mas foi o cara que chegou, atendeu a gente fez 5 temporadas lá de um quadro que, na primeira temporada, aumentou em 30% as inscrições de feiras de ciências no Brasil, que era um quadro de pessoas que estavam inventando coisas no Brasil inteiro. Jovens inventores. E então é um poder absurdo que a gente tem que reconhecer, tem que saber usar, que a gente não sabe usar muito essa história, a gente tem preconceito, tem uma vergonha de entrar nessa história, e é importantíssimo, né? Porque
a gente vive numa bolha, né? Então muita gente só assiste. Eu sempre brinco, né? O Luciano Huck explica para minha mãe melhor do que eu faço do que eu, né? E não é uma questão de eu não saber conversar com a minha mãe, é que ele está acostumado com uma linguagem que a minha mãe entende, gosta, entra nela de um jeito que comigo não entra, né? Então, eu acho que as organizações como a nossa, o ativismo hoje, tem que olhar a comunicação como uma ferramenta valiosa, né? E descer um pouquinho do pedestal até para a gente conseguir deixar isso como uma ferramenta mais palpável para todo mundo receber essa informação. Bem interessante. Eu acho assim, eu trabalhei muito tempo com publicidade, faço documentários e trabalho muito com audiovisual. Mas fica um chamado para justamente, não só os publicitários, mas quem escreve, sempre tem assim, não, precisamos botar um negro aqui. Manja? Precisamos botar um negro aqui. Mas é um negócio quase como um favor. É quase que vão pegar no meu pé se eu não botar um negro aqui. Aí o cara vai escrever e fala, pô, mas não tem negro. Vamos botar um negro aqui. É meio isso o barato que cola. Então, o meu chamado é o seguinte, acabou esse papo, velho. Ou você pega e se transforma e vê que isso é realmente para fazer um mundo melhor, e trabalha com negros interessantíssimos, inteligentes, bacanas. Você pega o que for os excluídos, e bota os excluídos para falar mesmo, e saber que isso está transformando a você, está transformando a sua emissora, está transformando a sua agência, está transformando o país. O cara tem que botar isso dentro dele. Ele não tem que ficar tentando pegar referenciazinhas de poder sanar o job dele. Esse chamamento tem que vir do coração, tem que vir do afeto, para o cara falar, isso vai transformar o mundo. E eu tenho o poder da palavra, e eu estou nessa agência, eu sou um roteirista, eu sou um escritor, eu vou fazer isso. Só assim, não vai vir de outra forma. Então fica um chamado e um alerta, porque se não fizer, é uma coisa quase criminosa. Saca? É quase criminoso você não ter esse tipo de atitude e querer transformar o mundo dessa forma. Assim eu penso. Posso começar dessa vez um pouquinho? Pô, eu nem perguntei, cacete. Não, que eu ia pegar. Então deixa eu pegar a carona no que você falou. Não, estamos juntos. Não, a gente estava num evento, até um evento aqui que a gente está comentando que você não foi, e a Thaís Araújo estava falando, mas sério, pô, cismaram um dia que tinha que ter uma Helena negra, né? E, putz, tem que ter um negro no negócio. A Thaís Araújo representa, vamos chamar ela para fazer esse papel. E ela falou que foi o pior papel da vida dela, foi a pior Helena que já existiu, porque, cara, colocaram uma negra para fazer aquele papel, mas todo o resto da cadeia era branco. Então você tinha o Manuel Carlos, que era branco, daquela realidade do Leblon, né? Você tinha o escritor assistente, que era branco, o diretor, que era branco, o assistente de direção, que era branco, né? Cara, ninguém entendia. Ela virou um drama dela. Então, essa é a grande defesa da Thaís, não sou nem que está falando, eu estou até traduzindo uma fala dela, é de como é importante, né, que você tenha negros não atuando, não só nessa linha de frente, como também escrevendo muito, sabe? Fazendo essa história acontecer mesmo de dentro, sabe? De uma legitimidade. Não, e tem potencial para todo mundo. Imagina, nós somos um país negro, né? A maioria é negra. Você tem um potencial gigantesco para poder atingir um grande número de pessoas. E, enfim, eu acho que esse é um momento que a gente pode dar uma virada com essa reflexão, pessoas como vocês, né, poder virar a história para outro lugar. Mas a gente tem pouco tempo aqui hoje, então me interessa muito a opinião de vocês que são pais, né? A Djamila tem uma filha de 12, 13? 12. O Marcos tem de 4... De 27 a 5. Escolhe a geração que eu tenho filhos. Etária, uma escala gigantesca. Como pais, mães, como que vocês fazem com que os filhos de vocês já entrem embocados nesse mundo com um espírito mais crítico? Como que vocês conseguem fazer com que eles tenham autoestima para ter força? Porque só alguém que gosta muito de si é capaz de ir para frente e transformar um mundo, né? Como que vocês fazem isso?
Bom, antes de chegar na questão da minha filha, só complementando o que você falou, eu penso quantos talentos o Brasil não perde todos os anos por ser um país extremamente desigual, né? E isso que acho que tem que, de fato, as pessoas entenderem isso, né? Que a gente, na verdade, está perdendo talentos e é ruim para todo mundo, porque enquanto a gente não tiver justiça social, a gente tem um número absurdo de pessoas na marginalidade, à margem da sociedade, aí não adianta, você vai blindar o carro, você vai construir muros, você também não vai ser bom para ninguém. Acho que as pessoas precisam entender quanto distribuir é bom para todo mundo. Mas, chegando nessa questão da filha, eu tenho uma filha de 12 anos, cara, não foi fácil. Quando eu descobri que eu estava grávida, primeiro eu queria que fosse uma menina, né? Eu não me sentia preparada para ser mãe de menino, admito. Hoje super seria, mas na época eu era muito jovem, eu não me sentia. Mas eu sempre tive isso em mente, assim, de que eu tinha que prepará-la para viver nessa sociedade. Não adianta querer colocar numa redoma e achar que não vai passar pelas situações de racismo. Se o país é racista, vai passar para o racismo. Então, a minha consciência era como eu fortaleço ela para que ela entenda que isso não é um problema dela. Porque, quando eu era criança, muitas vezes eu me escondi, eu me achei feia. Que absurdo, né? Me achar feia, né, gente? Fala sério. Cara, mas me achei durante muito tempo feia. E me achava... E eu tinha medo de me colocar no mundo. Porque, por mais que eu sempre fui muito estudiosa, meu pai era um cara que foi comunista, militante do movimento negro, pegava muito no nosso pé para a gente estudar. E, por mais que, às vezes, eu soubesse a resposta, eu não levantava a mão, porque eu sabia que, se eu levantasse a mão, alguém ia fazer piada, enfim. Então, eu entendi que eu tinha que fortalecer a minha filha para que ela passasse por isso, não da forma como eu passei. Então, desde muito cedo, buscando referências para ela, livros, bonecas, histórias. Eu morava em Santos, né? Eu sou santista. Eu também. Santista. Pronto. Poxa. Sabia que tinha alguma coisa. Que fofo. E aí eu lembro de... De onde você é? Eu nasci no Canal 4. Eu nasci Depois, no Campo Grande. quando ali, eu casei, né? morei no Canal 7. Aí me divorciei e vim morar em São Paulo. Depois a gente aprofunda. Depois a gente aprofunda. Sei lá, Daiane dos Santos é no Sesc de Santos. Eu levava minha filha para ver a Daiane dos Santos. Trabalhei lá. E aí eu mostrava... Batia cartão no Sesc. Na Caixa do Banco do Brasil, dentro do Sesc. Cara, bati cartão lá com a minha filha. Aí, teatro com personagens negros, levava. Então, isso foi importante, porque a minha filha, por exemplo, ela passou por situações que eu passei, mas de modo diferente. Por exemplo, ela ama o cabelo dela, Cris. Eu alisei meu cabelo por anos. E ela se acha bonita. Eu lembro quando ela tinha uns 8 anos, eu estava na escola, e aí ela veio, ai, mãe. Eu falei, o quê? Ai, um menino lá na escola me chamou de neguinha. E aí eu já olhei assim, assustada. Eu falei, e o que você falou para ele? Eu olhei para ele e falei, por acaso você é cego? É claro que eu sou negra, eu sou linda. Então ela lidou de uma outra forma. Eu, na idade dela, talvez eu tivesse me escondido. Então ela soube lidar com isso. Então ela teve uma única vez que ela veio da escola triste, porque tinham dado risada do cabelo dela, um dia que ela foi de turbante para a escola, e ela voltou chorando. Aí aquilo me massacrou, minhas amigas negras todas nós chorando. Nossas meninas passando por isso. E eu fiquei preocupada. Falei, cara, no dia seguinte ela vai pedir para alisar o cabelo. Como é que vai ser isso para mim, né? Fiquei pensando nisso. E aí ela acordou, meio assim, olhou para mim e falou, mãe, eu toda preocupada já. Ela, então, mãe, riram do meu cabelo, mas sabe de uma coisa? Eu vou com o meu cabelo solto de novo. Porque eu sou linda assim, eles têm que me aceitar do jeito que eu sou. Então, eu já acho que ela tem um outro entendimento, porque também eu hoje sou uma outra pessoa. Então, é assim, vai passar por isso, mas fortalecê-la para que ela saiba que isso não é um problema dela, esse é um problema, infelizmente, da sociedade, que ela tem uma história linda, contar para ela quem foi Dandara, quem foi a Qualtune, quem foi Maria Firmina dos Reis. Ela também tem outros referenciais para constituí-la como um ser humano. Genial, genial. Eu tenho 4 meninas, né? Então, até hoje não estou preparada para ter menino também. E assim, era uma preocupação presente, né? Principalmente quando nasceu a Nina, que é uma que tem 8 anos, e nasceu, né, numa condição super especial, família rica, aquela coisa toda, que é um pouquinho diferente das outras duas que foram de outro casamento.
Então teve uma grande preocupação mesmo, né? E eu e Ana, a gente é casado e trabalha junto, né, no Alana, etc. Então ela ouve esse papo na pia do banheiro, no jantar, no café da manhã. Está sempre envolvendo a Alana, direitos de crianças, desenvolvimento, educação, etc. E as três conviviam bem, etc. Mas a gente teve sempre essa preocupação de como a gente ia cuidar, uma preocupação até excessiva, porque a Ana é educadora também, né? Então tem educador, né? Não só educa, educa com umas coisas, né? Que não. E cara, era um trampo assim, sabe? Puta, qual é a real dessa menina, né? Onde ela vai viajar aonde, como é que faz, quais são os amigos dela, tal. E cara, até que nasceu a Isis, né? Que tem 5 anos e que tem síndrome de Down. A Isis facilitou o nosso trabalho muito, entendeu? Porque a Isis atua num lugar ali com a Nina, principalmente, que tem um convívio diário, mas com as outras 2 irmãs também, num lugar assim que ela todo dia mostra mesmo a beleza e a importância da diferença, a beleza e a importância do você olhar uma pessoa e não criar uma expectativa do que essa pessoa pode te dar, sabe? Simplesmente receber o que aquela pessoa tem que te dar. E eu acho que a Nina, né, de 8 anos, tem esse convívio diário, já há 5 anos com a Isis, e é curioso que a Nina nunca perguntou, né? Ela se refere a Isis como uma pessoa mais molinha, né? Porque a pessoa com síndrome de Down tem hipotonia, tal, ela fica mais molinha. Então, assim, a Isis é mais molinha, a Isis é mais molinha, mas, cara, onde o que a Isis conseguiu trazer para dentro da minha família, e não só para a família, não só para as irmãs, mas para tios, para uma família que sempre pensou em performance, que sempre pensou em meritocracia, né? Que dentro das empresas, etc. E se depara com uma Isis onde o sorriso é o cartão de visita, onde o amor é a palavra que rege a nossa vida todo santo dia. Todo esse trabalho com os filhos ficou muito mais fácil, né? Porque ela trouxe essa realidade bonita que a diferença traz para nossa casa ali, sabe? Eu conheço a Isis é luz absoluta, né? Total amor. Bom, eu teria aqui mais 3 temas maravilhosos para falar, mas o nosso tempo acabou. Essa hora que a plateia fala... Então, eu deixaria assim uma frase, um último comentário para a Djamila e para o Marcos, e vamos para o próximo encontro aqui, que vai ser tão bacana ou melhor do que o nosso, né, Marcão? Não sei, eu acho que eu sempre costumo falar, acho que a gente precisa refletir, de fato, sobre o Brasil que a gente quer. Né? E não só pensando no que diz respeito a nós. Eu acho que a gente precisa ampliar o nosso olhar para o nosso país, entender qual é a realidade, o histórico do nosso país e se responsabilizar necessariamente pela mudança, né? Acho que a gente precisa fazer a pergunta para nós, que é até quanto a gente, muitas vezes, alimenta o poder que a gente diz combater. É necessário a gente olhar para além, estar disposto a ter uma escuta qualificada e entender que a gente precisa transformar a si mesmos e se responsabilizar pelo todo. Bacana. Muito bom. Então, eu tenho uma certa dificuldade de separar o Brasil, né, do resto e tentar falar só sobre o Brasil, né? Assim, eu acho que a gente tem um desafio enquanto espécie, né, enquanto humanos, assim, de entregar um mundo melhor para os nossos filhos, etc. e tal, e isso não passa só pelo Brasil, né? Então, eu acho que o mundo já pactuou, de alguma forma, né, um caminho para o mundo chegar, para a gente entregar esse lugar legal para as novas gerações, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 Objetivos. E se a gente olhar esses objetivos, a gente vê que dos 17, pelo menos 11 ou 12 têm ligação direta com direitos humanos, né? Então, eu acho que o meu grande sonho do Brasil é que a gente consiga absorver essa agenda, né, e ser um grande colaborador para a sobrevivência da nossa espécie, sabe? Um grande colaborador para a gente consiga chegar nesses objetivos, que são os objetivos que a humanidade já pactuou.
E eu acho que o Brasil é um player super importante para que a gente consiga sucesso nesses objetivos. É isso aí. Bacana, bacana, bacana. Obrigado ao Marcos. Djamila, esperamos que você saia candidata em 2018. Ainda não. Precisamos de pessoas como você que façam a diferença. Fica aí, né? Vamos nessa, Djamila. Vamos nessa. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado.